Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a aplicabilidade do princípio da isonomia. O regime jurídico da administração pública, ele é um conjunto de princípios que são harmônicos entre si. O artigo 37 da Constituição Federal, ele traz ali os princípios básicos da administração pública. São eles: princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Isonomia, o conceito de isonomia é tratar as pessoas iguais de forma igual, as pessoas desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. O problema então surge em sabermos então o que é igual, o que seria desigual, né? E qual é essa medida de sua desigualdade. E para que cheguemos a um entendimento, é preciso analisarmos então o caso concreto para sabermos então se a administração aplicou naquele caso concreto o princípio da isonomia de forma correta ou de forma incorreta. Surgiu então, e aí eu vou trazer alguns casos aqui para a gente que possa discutir, que fique claro para vocês, então, o que foi então aplicado pela administração pública de forma correta e o que foi aplicado de forma incorreta. Vejam, teve um concurso há um pouco tempo atrás, que era um concurso de salva-vidas. E o concurso de salva-vida, ele trazia então de forma expressa a proibição de pessoas deficientes física de poderem participar do concurso. E esse caso então foi judicializado e chegou nos tribunais, e houve um entendimento que para esse caso a aplicação dessa exceção da proibição do deficiente de participar desse concurso, no caso concreto, foi aplicado de forma correta. Por quê? Porque a função de um salva-vidas é uma função muito intensa, requer um esforço físico muito grande. Agora, em outro caso também semelhante, os tribunais entenderam então na época que a questão era vedação de participação de deficiente físico em concursos que a função era para a função administrativa. Então, na ocasião, os tribunais entenderam que era desarrazoado proibir essa proibição no edital que uma pessoa com deficiência pudesse participar então de um concurso público para atividade administrativa. Entendeu ser desarrazoado. Um outro caso muito conhecido e ficou muito famoso no Brasil era uma vedação que tinha nos concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ele proibia que candidatos com altura inferior a 1,5 m pudesse participar do concurso. E o STF na época enfrentou o tema e disse que era ilegal, era desarrazoado exigir que, para participar de um concurso da Polícia Militar, que o candidato tivesse no mínimo 1,5 m. Por quê? Não é o fato da pessoa ter menos de 1,5 m que ele vai desempenhar melhor ou pior suas funções. Então, essa vedação do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela então caiu. Um outro caso bem curioso, ganhou muita repercussão no Brasil todo, foi um concurso para gari no estado do Rio de Janeiro, em que se exigiu do candidato que ele tivesse no mínimo 8 dentes na arcada superior e 8 dentes na arcada inferior. E isso assim foi piada nacional, e na época o STF enfrentou também, a discussão foi parar no STF, e ele entendeu também que era desarrazoado exigir de um candidato para a função de gari que ele tivesse no mínimo 8 dentes em cada arcária dentária, né? E dentro desse tema, eu queria trazer só um outro mais para finalizar aqui, mais dois que foi bem conhecido, é a questão do limite de idade, né? Também alguns concursos, geralmente concursos militares, eles trazem uma idade mínima, ou seja, o candidato
com idade, geralmente 30 anos. Eles permitem a participação do candidato de até 30 anos no momento do registro da inscrição. E aí, então, esse tema chegou, foi até simulado, o STF tem uma súmula, que é a súmula 583, que ele trouxe de forma expressa, primeiro, que para que se exija essa idade máxima para participar do concurso, tem que ter uma previsão legislativa, ou seja, não pode por decreto, não pode por um ato do ministro, não pode. Somente lei, de forma expressa, pode trazer essa vedação. E tem que guardar relação com a atividade que ele vai desempenhar, né? E, por fim, a questão dos testes psicotécnicos. Também alguns concursos públicos exigem, então, que para que o candidato seja aprovado, ele passe, então, por exames psicotécnicos. E esse tema também foi fixado em súmula, a súmula 586 do STF, que traz que somente pode sujeitar candidatos a exame psicotécnico se houver previsão legislativa e se trouxer requisitos objetivos, ou seja, não pode ser subjetivo, não pode ser aquelas questões subjetivas, que geralmente é o que acontece nos concursos. Algumas bancas traz alguns requisitos ou alguns testes muito subjetivos que depois os candidatos judicializam, alegando que as respostas ou as perguntas, os testes aplicados guarda relação subjetiva e não relação objetiva. É isso que eu queria falar com vocês sobre o princípio da isonomia por hoje. Forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.